prece. Contos do imigrante, de Samuel Ravet. À entrada do pátio, muro que um caminhão arriou, ninguém mais levantou. Zico juntou a molecada. Aí, a velha, aí! Dobrando a esquina, o chale preto envolvia o pescoço, enquanto as mãos duras retesavam-se ao longo do corpo, estendidas por 2 pacotes imensos. O passo apressado, pesadas firmes de sapatos sem saltos, furou os olhares dos moleques, que a susto só lhe viam o perfil marcado e os cabelos grisalhos repuxados em coque. Nunca tiveram coragem de olhá-la de frente, e quando lhe atiraram a primeira pedra, raspando nos pés, na expectativa de ouvir a língua engrolada, só encontraram um olhar pálido e uma boca crispada. O gozo antevisto e frustrado deixou-o sempre à espera. Por isso a encaravam de perfil, ou então iam espioná-la pela janela. Não havia uma igual no casarão. Zico, o mais velho, garantia. Conhecia os 30 e tantos moradores do sobrado e nunca ouvira falar de caso semelhante. A velha chegou de repente, coisas de dias, silenciosa. Ajeitou os trastes que um preto trouxera na cabeça no quarto dos fundos e, sem ter falado com ninguém, ia e vinha muda, os sapatos ferindo o madeirame podre do corredor. Só lhe ouviram a voz uma vez. No segundo dia foi pedir fósforo à velha Genoveva, que, sentada num banco, descansava do tanque, acendendo o pito. Genoveva abriu um olho meio fechado, livrou a boca e sorriu com a meia dúzia de dentes espalhados na gengiva. Custou a compreender o desejo da estranha. Favor, empresta. Os dedos riscavam a palma da mão e nos olhos de súplica um medo dos risos que a garotada preparava. E o fazer... Mímica esquisita, espremida aos saltos, a palavra que falta. Genoveva estirou o braço que a velha agarrou com força e, tirando a caixa, apertou o passo. A zoada matraqueava-lhe as costas. Brito, mais afoito, macaqueava os gestos e embrulhava a língua, enquanto os outros atrás riam bobamente. Tu, malandro, chegates! O coque virou e, aos trancos, uma saraivada de respostas. Pior, o riso aumentou. A chacota também. Brito, coçando a barriga, gargalhava, continuando a dialogação num estridar e ganir, latidos ao meio. Ao subir o degrau, uma pedra roçou-lhe o tornozelo. O giro do coque despejou-lhe um olhar pálido e a boca crispada. Silêncio repentino. Brito coçava a barriga em câmera lenta até parar. Um peso imobilizou-os instantaneamente, até que se ouviram de novo os passos firmes nas tábuas do corredor. E o grito de Genoveva, temido. Já pra rua, safadeza! Arriou-se junto com os pacotes na cama. Um alívio vinha das pontas dos dedos, percorria as espáduas e desaparecia pela boca num suspiro. Esfregou o rosto e as faces ardentes. Não estava acostumada a um sol assim, nem a um trabalho daquele. O suor incomodava por dentro, e das axilas um triângulo empapado fazia vértice na cintura, gosto de areia na boca. Os cotovelos nos joelhos, face na palma das mãos, arfava. Ressecada, dura, triste. O chale preto caído nas coxas inundava-lhe os olhos. Sexta-feira, 4 horas, meu Deus. Girou o rosto. Pela janela fechada vinha uma quentura boiando na cama, na mesa, no pedaço de cômoda guarda-roupa, batendo e rebatendo nas paredes, se concentrando em sólido no corpo de Ida. Uma vontade de ficar ali pregada, fundir o cansaço e a solidão. Sexta-feira, 4 horas. Meu Deus! Forou a inércia arrancando os sapatos, enfiou nos pés doídos as chinelas e, quebrando o mormaço, foi à pia. Sexta-feira. Levantou a tampa da panela e um vapor de carne cozida aqueceu-lhe o rosto. Remexeu o fogareiro, avivou o fogo com mais carvão e um abano, e numa caçarola de água fervendo despejou as 2 postas de peixe. Da cômoda saiu uma toalha branca para a mesa. Um cheiro diferente inundava o quarto, agora limpo, varrido. Na cama, desmanchava os pacotes arrumando em caixas, as meias, lenços, pedaços de sabão, pacotes de grampos, cadarços, fitas. Um mundo,
Seu mundo. Na parede, os olhos de Isaías em prece. Assustaram-se com o clique da fotografia. Ida lembrou o esforço para convencê-lo a deixar o retrato conseguido de surpresa. Agora pendia, amarelado, a mancha da barba, as sobrancelhas arqueadas e uns olhos de susto. Dos outros nada mais ficara. Os olhos de Ida tremeram na lembrança. Que pesadelo! Isaías, sextas-feiras, entrava mais alegre, o rosto brilhando e um ou outro pingo d'água da barba denunciava o banho. Dava umas palmadas em suas costas. Ida tinha o rosto vermelho da lenha do forno. E ia orar. Agora, o retrato. Uma algazarra no pátio. Correrias pela casa. Gritos, cantorias saindo do tanque. Um rádio no andar de cima despejava sambas. Em meio à vibração, Ida, parada à janela. Perdida, sem língua, sem voz. Enfiada numa vida que nunca fora sua. O corpo todo ainda doía da andança. Subir e descer ruas, escadas, bairros. Andar e estar só. Ida sentia um cansaço inundar-lhe a alma. Filhos já os tivera, marido também. De tudo, só o retrato ficou na parede. E ela, no rosto marcado de rugas, um sofrimento triturado. Esquecia, morreram-lhe todos com a guerra. A tampa da panela ritmava o samba da rádio, agitada pelo vapor. Sem saber como, saltou um dia no porto daqui. Deixava uma existência inteira para trás. Ave Maria no andar de cima. E o quarto quase às escuras. A princípio, receberam-na em casa de alguém, mas como novidade, bicho raro, de outras terras, que tem história para mais de um mês. As histórias cansaram, a bondade também. Veio o casarão com uma língua que não entendia, moleques a arremedar, os pacotes arriando os braços, e as pernas marcando as calçadas e se esfregando em 100 capachos diários. A luz de um lampião na calçada cortou o rosto de Ida em dois, em diagonal. Um olho truncado pelo clarão brilhava em seco. Tateando, arrastou os pés até o interruptor. De uma gaveta, desenrolando a flanela, tirou 2 castiçais prateados e acariciou-os com uma tremedeira nos dedos. Na mesa ajustava as velas sem ver os olhos miúdos, espremidos, respiração presas, agarrado à janela. Amarrou um lenço branco enorme na cabeça e, acesas as velas, seus olhos se fecharam, com o corpo em balanço. Tu viu? Vi. A gringa tinha um jeito esquisito. Tu foi trouxa, devia dar pedra na janela. Não chateia, eu estou invocado com um troço. Que é? Esse negócio de vela. Tava com a luz acesa e tinha umas velas também. Será que tem defunto escondido? Uma gargalhada agitou o grupo esparramado no muro. Só Brito não ria. Nada, é que... Não sei não, estou com medo de falar. Fala o quê? Um troço. Mas no duro eu estou com medo. Tu é maricas mesmo? É a mãe. Fica aí fazendo doce. Solta logo. A revelação de Brito estarreceu a meninada. Uns olhos desconfiados, meio a medo, fitavam a janela do canto do sobrado. Um gosto de aventura e um pingo de lembrança de história contada deixou-os estatelados. Negrinho João, 8 anos feitos, coçando a cabeça, deu jeito. O melhor é a gente dizer pro pessoal lá dentro. Um frêmito atravessou o casarão de ponta a ponta. Aos olhos de espanto seguia-se um bater de porta, de passos atropelando os corredores. Os que chegavam do trabalho iam engrossando a onda, e do andar de cima matraqueavam passos na escada. A molecada, em 3 tempos, numa quase ubiquidade, levantara o sobrado. As mulheres excitadas tomavam a frente em meio ao choro de algum berço deixado repentinamente. Os homens curiosos iam atrás assombrados com a novidade. Um ou outro cético deitava em ar de troça. Isso não existe. Um jato em dialeto estranho, lamento gritado, escapava da porta de Ida. A voz era quente e forte. Ninguém havia ouvido assim. E deu um nó no povaréu que se comprimia no corredor. As suspeitas aumentaram. Rosa, de mão pesada e carnes fortes, abateu o punho na madeira. Arreia a porta! As mãos espalmadas nos ombros e o lenço na cabeça, Ida jorrava prece com o corpo em balanço sobre as velas. Quase sempre orava baixinho, os lábios acelerados. Hoje, do fundo, o grito da reza era uma imprecação, e nunca os ombros balançaram tanto. Hoje, Ida não pedia a Deus,
mas com as mesmas palavras gritava, ofendia. Não sentiu o ruído nem as pancadas. A porta estava encostada e não foi preciso arriá-la. A voz quente e compassada não a deixou ver a multidão que lhe enchendo o quarto em atropelo. Tinha entre os olhos e a palma das mãos, plasmados no escuro, o rosto de Isaí e dos filhos, de Isaías, quase um santo. Quando baixou os braços, a multidão encontrou as lágrimas fartas. Um silêncio deixou-os imóveis e uma sensação de mal-estar incômoda esfriara os ânimos. E deram um monte de nervos em relaxamento, sem força para mover os lábios. Nem um susto sofreu. Uma ligeira perturbação interna denunciada por um tremor da cabeça. O rosto marcado, lácido, percorreu o quarto. As mãos começaram a preparar a mímica e uma ruga de súplica se esboçava na boca. Vamos sair, minha gente, não é nada. Uma voz de homem ressoou dando a retirada, e o chiar de sapatos pela porta fundiu-se lá fora num murmúrio crescente. Isso é reza lá da terra deles, a mesma voz. Na escada para o andar de cima, o mulherio fez ponto, e a mãe de Brito abriu-lhe o choro. Aprende a espiar a janela dos outros, aprende. Ida, parada diante das velas, os olhos nas chamas, não procurava pôr em ordem o pensamento. A multidão no quarto, assim de repente, era uma coisa vaga e nem saberia explicá-la. Sexta-feira. A primeira sexta-feira no casarão. De dentro viu uma sensação de ruptura, de algo que se tinha perdido com a prece gritada. As 4 paredes caiadas de branco eram-lhe estranhas, e ao tentar dar término à oração, as palavras sussurradas vinham-lhe mecânicas. Um estreitamento da garganta fê-la soltar com um soluço tudo o que lhe boiava no interior. Sentiu-se oca. Os dedos magros se entrelaçaram e com os 2 punhos fundidos esfregou a testa. Oca. Soprou as velas uma a uma, serena, calma. Sentada diante dos castiçais, os olhos de Ida miravam os tocos apagados e, seguindo a linha das gotas de cera, glóbulos amontoados em miniaturas estranhas, a cabeça tombou silenciosa na toalha branca.